Boa noite, muito boa noite. Eu me chamo Alcione José, voluntariando aqui no canal do Centro de Estudos Fênix para mais uma live. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, mas antes eu vou chamar a minha parceira aqui na apresentação e para recepcionar esse convidado de hoje, que é a Bruninha Fonseca. Venha para a roda, Bruninha. Boa noite, Oi, querida. gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Alcione. Como você está? Em mais uma live hoje, nessa sexta-feira, nesse convidado Exatamente, maravilhoso que já apareceu algumas vezes aqui. Então, temos essa honra de novamente estar presente com ele, né? com E um assunto certeza. também super bacana. Isso, fala um pouquinho para nós, então, da Escola Fênix, depois eu falo um pouquinho do nosso convidado e a gente já vai chamá-lo, mas divulga um pouquinho aí o nosso Centro de Estudos Fênix aqui, que a gente faz voluntariado aqui. Gente, bom, o Centro de Estudos Fênix, ele é, como a Alcione já falou, estamos aqui como voluntariados para autoconhecimento, falamos sobre ufologia, sobre mentalização, sobre meditação, tudo que você imaginar nessas coisas do interior nosso e também algumas coisas do exterior. As lives são gravadas, então se vocês têm interesse em ver outras coisas no canal, também as lives ficam salvas. Lembrando que toda terça-feira temos curso. As aulas são também pelo Zoom, se eu não me engano. E é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, falar, olha, eu gostaria de participar do curso, que a gente coloca vocês lá. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe aqui no chat que a gente vai estar de olho. Deixe o seu like, ajuda a gente aí, que isso é muito importante, faz o canal crescer, já que somos voluntários. Não temos nada de direitos autorais aqui. É tudo um conjunto, uma união que faz a força, literalmente, para estar trazendo conteúdos legais para vocês, para deixarem vocês a par dos conteúdos, dos assuntos, trazer mais a perspectiva da vida. E é isso, compartilhem com todo mundo que você sabe que vai gostar. E é isso, gente. Coloquem aqui também que a gente está começando a fazer isso. O seu nome e a cidade de onde você está falando, só para a gente ter uma noção. E é isso, gente. Vou deixar o Oceane agora Isso, falar e bora para essa interagem live que a gente estava conosco, aí. façam perguntas se vocês quiserem, né? Na medida do Sim, sim. possível, a gente vai procurar responder com o nosso convidado aqui. E qual que é o tema da nossa live de hoje? É comportamento humano na matriz de controle, resistência e ou conformismo. Olha a importância desse tema de hoje, de uma relevância assim extraordinária. E quem é que vai estar conosco hoje aqui? É o André Costa. Ele é engenheiro eletrônico, ele foi empresário industrial por 30 anos, é consultor empresarial e ele é consultor de desenvolvimento de software também. E foi ou é também terapeuta, depois ele vai confirmar, e é produtor de conteúdo e responsável pelo canal no YouTube, Programa Aliança Galáctica. Então, fique de ouvidos bem abertos para as informações, atualizações de hoje, que serão maravilhosas. E vamos chamar, então, o nosso querido André. Venha para o palco, André. Uma boa noite. Boa Boa noite, Alcione, boa noite. noite, Bruninha. Eu aqui me sinto honrado, tá, de estar sempre sendo convidado, né, aí por vocês para fazer parte aí do grupo, né, do grupo. Inclusive vocês produzem, né, ótimas lives, ótimos vídeos, tá? Então, se alguém tem que se sentir aí prestigiado, sou eu, né, de estar participando aqui com vocês. O Alcione pediu até para que eu confirmasse, né, com relação a se eu sou terapeuta ainda, né? Não, eu praticamente foi durante a pandemia, né, quando teve que se fechar tudo, ficou tudo fechado. Aí de lá para cá eu não retornei mais a esse segmento não holístico, tá? Hoje basicamente eu me dedico, né, assim, né, nesse segmento, né, de passar informações para as pessoas, passar informações para mim mesmo, né, que também é importante, né,
porque eu estou aqui no mesmo barco que todos vocês e não posso dar bobeira, né? Senão acaba tudo isso não valendo de nada no final, né? Mas é isso. Vocês têm mais alguma pergunta que eu possa responder, assim, com relação à apresentação? Está de bom tamanho? Está de bom tamanho. Se você quiser complementar algo, fica a teu critério, fica à vontade. A gente vai dar ênfase, de fato mesmo, para esse título, né? Ele não se Tá. encerra em si mesmo, ele é muito amplo, acho que daria para fazer várias lives, né, com esse comportamento humano. Só de falar de comportamento humano na atualidade daria assim pano para manga, né? Mas, Alcimane, Oi. só complementando esse teu finalzinho aí, cara, tudo isso, tá, que a gente tem ouvido e visto com relação aos acontecimentos atuais aqui no planeta, a nível de comportamento humano, cara, se eu te disser que isso é a ponta da molécula do iceberg, entendeu? Concordo É muito contigo. rasteiro. Isso é totalmente matriz de controle mesmo, entendeu? As pessoas elas ainda estão prisioneiras desses contextos, tanto que elas ainda defendem lados, É né? verdade. Então, a gente tem que, na medida do possível, né, já que nós temos um tempo limitado, de tentar resumir, mas eu já vou deixando claro, tá, que a matriz de controle ela sai até do nosso âmbito de matéria, tá, como a gente entende, matéria física, né, melhor dizendo. E isso precisaria, logicamente, desenvolver, né, várias lives para se chegar na nossa matriz terrena. Mas a gente vai fazer aqui uma tabelinha aqui entre nós três e tentar criar um resumo para que as pessoas, pelo menos, se interessem, né, porque aí parte Claro. de cada uma, né, buscar mais informações sobre isso, né? Com certeza. E para começar a nossa prosa, André, então, de acordo com os teus estudos e todo esse conhecimento que você oferta, qual é a definição de matriz de controle? Vamos começar por aí, e aí a gente vai dando É, sequência. essa Destrinchando, né? Vai abrindo. É, essa definição ela é importante, apesar de muita gente achar que sabe, né? A definição completa, mas às vezes até sabe, mas não imagina o quão amplo isso vai, né? Mas a matriz de controle, ela a gente pode considerar como um conjunto de regras, de normas, de diretrizes, né? Todas essas nomenclaturas que a gente pode utilizar para definir algo que precisa ser controlado, tá? E o precisar ser controlado não tem ou não deveria ter somente um significado negativo, porque até as nossas vidas cotidianas, as nossas rotinas, se nós não colocarmos determinadas regras, determinadas diretrizes, vira uma bagunça, tá? E isso se aplica também para a própria criação, por incrível que pareça, né? As pessoas muito religiosas, elas tendem a achar equivocadamente que tudo que existe surgiu do nada, né? Sem ordem nenhuma, né? Tudo na base do aleatório e deu no que deu aqui, né? Então, isso é o mais puro engano, assim como também achar que nós simplesmente chegamos nesse ponto de estrutura biológica por conta de uma ameba que sofreu uma transformação aleatória, né? Que nada foi induzido por fora para que as coisas chegassem aonde chegou, né? Então, a matriz de controle basicamente é isso, tá? Ela é um conjunto de regras, de normas, de configurações, tá? Que geralmente você coloca quando você vai executar algo, seja de que sentido for, tá? Eu acho que no nosso caso aqui da Terra, né, a gente vai fazer essa tabelinha, generaliza e depois vem para a Terra, que é o que importa para a gente aqui, né? Ela tem algumas peculiaridades que a gente tem que ressaltar, tá?
Não só a Terra aqui no nosso contexto de Órion, mas existem aí mais uns 633 planetas, tá? Sem contar com o nosso, que realmente fazem parte de um projeto, tá? Em que a gente pode dar o nome aqui como um planeta laboratório, tá? No início, o planeta aqui ele era só isso, tá? Era um laboratório. Depois é que veio algumas confusões e nós acabamos aqui nos transformando num planeta prisional e ainda por cima com um comportamento de gado, por isso que também dão seu nome de fazenda, né? Então nós somos uma fazenda, um laboratório e uma prisão, né? Por conta da roda de Sansara indefinida, né? Até o momento. Então a gente tem que compreender, quando a gente fala isso, que até a própria criação em si, ela precisou e precisa de determinadas regras, determinadas diretrizes, para que esse jogo, né, que o livro de Urântia dá até o nome de Avona, ele possa prosseguir. Então, essa matriz de controle, lá naquelas paragens, né, vamos chamar assim, foi o que deu origem a determinadas estruturas, né, que foram criadas, que foram aquilo que a gente entende sobre, ou que já leu, né, sobre ordens Voronandek, Goronandek, estruturas da supraconfederação, confederação intergaláctica, confederação multidimensional, e assim as coisas vão sendo desenvolvidas, vão se criando estruturas de controle, tá? Paralelamente, tá, ao desenvolvimento do jogo. O que a gente chama de jogo é a própria criação em si, né? Conforme esse jogo vai se expandindo, porque ele não nasceu pronto, tá? Nós é que alimentamos esse próprio jogo com as nossas experiências, em determinados momentos, quando se atinge um determinado patamar, vamos chamar de, entre aspas, desconhecido, há a necessidade de se criar uma outra estrutura que monitore, gerencie, emita relatórios, digamos assim, de cada fase dessa, né? Cara, assim, é muito semelhante ao que acontece no laboratório aqui da Terra, né? Quando você reúne pesquisadores e cientistas, né, em prol de desenvolver alguma coisa específica, aquele laboratório ele possui um nível de segurança, né, relativo ao tipo de experimento que ali está sendo desenvolvido. O nível de segurança nosso aqui é a barreira de frequência, que vocês já devem ter ouvido falar também, tá? O laboratório é o próprio planeta, né? E os micro-organismos, bactérias, amebas, seja lá o que for, somos nós aqui participando, né, desse experimento. E aquilo que nós acabamos classificando como mestres, como guias, como mentores, muitos deles são aqueles cientistas que ficam lá do outro lado fazendo as anotações do que acontece, né, com o experimento, tá? Com aqueles seres vivos, né, dentro do laboratório, porque aquilo interessa por algum motivo. Tá? E isso aí seria talvez a segunda pergunta aí de vocês. Sim. Pelo que você está trazendo, olhando até para a própria experiência, a própria vivência, o dia a dia, nós vivemos em um mundo de dualidade. Existem aspectos positivos, existem aspectos negativos, e o conceito de matriz de controle tem essa relação com um conjunto de regras, porque senão vira uma bagunça, e mesmo assim é bem complicado de a gente perceber coisas concatenadas e ordenadas, mas prestando atenção até é possível perceber. Mas como é que se forma uma matriz de controle, André, no caso específico aqui, que você já trouxe a referência de barreira de frequência, e se é que há uma visão, uma perspectiva de que ela tem aspectos positivos, ou não? Como nós temos uma percepção, né, cognitiva
muito, digamos assim, controlada, né? Porque até tudo que nós achamos, né, que é real, na verdade, foram espécies de programas implantados, né, na mente da gente, e nós vamos chegar nisso um pouco mais à frente, tá? Mas o que importa saber também é a causa, tá, disso ter virado um laboratório, né? O porquê que se chegou a esse ponto, porque isso também é importante saber, Luciane, porque senão a gente fica sempre assim, mas por quê? Então as pessoas religiosas vão ficar perguntando, mas por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu aquilo? Então a questão da Terra, ela, como eu mencionei, ela faz parte de um gigantesco experimento de recuperação, tá? De recuperação. E quando você começa esse experimento num planeta, digamos que essa matriz de controle não seja importada, tá? Digamos que ela surja virgem dentro de um planeta, geralmente começa com uma civilização primitiva. É uma civilização primitiva em que você começa a testar as unidades biológicas, tá, com consciências embutidas nessas unidades biológicas. E essas consciências, Alcione, nem sempre precisam ser de almas, tá? Elas podem ser também artificiais, que também é um outro assunto que a gente vai chegar mais à frente, tá? Porque as pessoas também, elas têm o equívoco de achar que quando você olha uma outra pessoa na sua frente, você só olha a unidade biológica. Nós fomos ensinados a perceber dessa maneira. Tá? E muitas das vezes, o que está por trás, ou que está inserido naquela unidade biológica, não é bem aquilo que a gente acha que é. Né? O que nós, assim, com os parcos ensinamentos, achamos que é. Então, no início, né, muitas das consciências que são inseridas em unidades primitivas, para você testar se aquela unidade consegue se desenvolver dentro das condições climáticas, geológicas, gravitacionais, né, de um planeta que está sendo formado ou formatado, é como se você estivesse construindo um laboratório do zero. E você precisa testar os equipamentos, todos os aparelhos, os testes, para que depois você simplesmente possa dar start à experiência que ali vai ser desenvolvida. Tá? Então, conforme essa experiência vai avançando, e essa civilização, né, ela começa a paulatinamente ir recebendo certos estímulos, você vai introduzindo outros. Tá? Isso é o início de uma matriz de controle. Tá? O que nós temos aqui de registro, uma das primeiras configurações de matrizes de controle, foi justamente o caráter religioso que foi colocado aqui, tá? Para que você começasse a criar um dispositivo de obediência naquelas raças primitivas que estavam começando a se desenvolver de forma cognitiva. Por isso que, passado milênios, é tão fácil você ainda manter as pessoas nisso, né? Porque você imagina isso há 50, 60, 80 mil anos atrás, né? Ou mais do que isso, né? Sendo incutidos já digamos assim, no aspecto cognitivo de uma civilização, isso se replica por si só e vai ganhando força de acordo com a necessidade e o desejo de quem está no laboratório. Tá? Geralmente, os organizadores ou responsável pela experiência, ele acaba se colocando como um deus, né, no início dessas civilizações, justamente para que todas as determinações que ele quiser colocar a título de experiência, e que só quem sabe que a experiência é ele, tá?
as cobaias não têm a mínima noção, elas levam a vida normal e é assim que tem que ser para a experiência dar certo, né? Então, Sim. ele começa a desenvolver e ele se coloca como um Deus. Isso, no decorrer do tempo, como houve muitas fases, muitos resets também das experiências, outros seres acabaram se incumbindo, né, de também se apresentarem mais tarde como deuses, como foi o caso dos Anunnakis, né? E assim a coisa vai se desenvolvendo. Então, aquele conceito, né, de na parte mais primitiva do o Deus da chuva, o Deus da agricultura, o Deus da criação, o Deus disso, o Deus daquilo, foram todos isso artifícios criados porque havia necessidade de controlar determinados aspectos. Então, Sione, a gente dá para perceber que numa matriz de controle existem várias submatrizes, né? Então, Entendi. percebe a complexidade disso, tá? Isso mais tarde, Bruninha, também vem dar a necessidade de tecnologicamente você introduzir uma IA, uma inteligência artificial, para cuidar, né, de todo o Todo. manejo dessa quantidade imensa de informações e de variáveis, tá? Então você vai colocando ali, tá? Agora chegou o momento de você, além da religião, você inserir um sistema já meio primitivo ainda de uma política em que um grupo elege, né, o mais forte ou o mais apto a desempenhar o papel de chefe. Esse chefe, de repente, começa a nomear outros para outros tipos de tarefa, para que, na concepção dele, a coisa vá se desenvolvendo, né, a nível de controle, porque sempre vai haver controle, tá? Para que você direcione uma experiência para o lado que você quer, tem que haver o controle. E aquele chefe e aqueles subalternos do chefe, não se enganem, tá? Eles estão programados para receber instruções de quem está por trás desse laboratório, sem eles perceberem. Então, Você quando a gente acha, começa... André, que Oi. em questão de música também, porque ao invés de ter um estilo de música, e ao invés de ter cada estilo de música, fica essa briga, esse controle para saber qual que é o melhor ou qual que se desponta mais. Todo ano tem uma briga para saber qual que é o estilo, qual que é a música. Isso meio que atrapalha um pouco, né? Mas sempre tem um que quer ser mais que o outro. Isso é em questão da profissão mesmo, ou isso pode ser também um estilo de controle que tem sobre a gente? Bruninha, essa tua pergunta até avançou aqui anos-luz, né, no que eu ia colocar. Mas não se engane, tá? Até essa própria pergunta que você está me fazendo, você foi programada para fazer. Entendi. A Tem cara do muita Alcione. Deixa eu só fazer um complemento, André, que é É interessante. chocante, né? É chocante, né? A Mas até gente, isso, tá? Então a questão da música é só uma das variáveis, tá? sim, De uma certa Uhum. forma, todos nós estamos sendo observados do outro lado, vamos chamar assim, né? Sobre as nossas reações, sobre como a gente lida com certos fatos que se apresentam, tá? Não só a nível, esquece agora a questão da alma, tá? Porque o que seria a expressão da vida? Seria a introdução de uma consciência dentro de uma unidade biológica, que essa unidade biológica vai exercer uma certa, digamos assim, uma certa interferência dentro daquilo que aquela consciência está afim ou não de desenvolver, tá? Então, é algo assim que tem que ser muito bem entendido. Isso aqui é um aparato tecnológico biológico, tá? E ele tem requisitos de funcionamento. Então, não se engane, tá? É por isso que muita entidade vem para cá e acaba se dando mal, tá? Porque assim só se percebe exatamente, né, a complicação que se mete
quando realmente se ingressa dentro de uma unidade biológica, principalmente a nossa terrestre aqui. Eu quero aproveitar, então, que o André trouxe logo no início da nossa prosa, jogo. Eu gosto bastante de explorar etimologia, e eu tenho uma visão que talvez tenha remanescências de outras existências, ou talvez até anterior a essa matriz de controle, que eu olho com uma amorosidade não é só para a palavra, mas para o que ela consiste, que é a educação. Tanto que eu abri um canal com esse foco para trazer diálogos e reflexões a respeito e associar a educação ao autoconhecimento, que é para uma vida inteira e talvez até para a eternidade. E aí você trouxe a palavra jogo. Eu olho para o termo, para a palavra jogo, e no idioma espanhol, o jogo está mais associado ao brincar, à brincadeira. Então, tem muita estrutura, muita manipulação. Nisso que a Bruninha trouxe, é essa cultura de competição, de disputa. Então, isso foi inoculado, né? Isso é necessário uma resistência. Depois a gente vai falar, né, sobre resistência. É necessário uma resistência para encontrar, mesmo dentro desse programa, que eu nem sei se o que eu estou falando, eu estou sendo programado para falar, ou se é algo criativo, né, que está vindo agora, mas até isso, a gente levar com bom humor e compreender o conceito, né? Eu estava conversando com você sobre a questão da estrutura, assim, de ordenar, assim, uma fala, uma comunicação, uma transmissão que tenha coerência, né, que tenha uma lógica também. E eu olho para o jogo com uma perspectiva, André, de uma dinâmica que pode trazer oportunidade de mudar o sistema de dentro para fora. Pode ser até uma utopia, mas olhando para essa perspectiva da possibilidade de que se pode ter algum arbítrio, não sei se vai ser livre esse arbítrio, algum arbítrio na medida que se estuda, que a gente falou sobre isso, né, que é necessário investigar, estudar, questionar, ser cético com várias coisas, né? Mas, assim, o que está muito claro, que talvez esteja muito claro para você também, é essa manipulação para incentivar sempre a disputa. Isso é com a música que a Bruna trouxe, é para esporte, é para várias Pra outras coisas profissão também, né? que A poderiam estar profissão a tem serviço bastante. da Mas, cooperação. gente, olha só. Vamos lá, olha só. Dentro do jogo maior de Avona, tá, existem outros jogos menores, que são uma espécie de subdivisão do jogo maior. Tá? O nosso aqui, aí a gente já coloca o nosso universo local de Nebadon, tá? Que é algo muito maior do que o nosso quadrantezinho aqui, da Via Láctea. Ele foi uma experiência inovadora, criada, tá? Dentro de certas circunstâncias, que explora a dualidade. Tá? Então, todos que vieram aqui participar, eles deveriam estar cientes, né, de que iriam se colocar certas situações justamente para experimentar a reação, tá, das almas dentro de unidades biológicas, saber exatamente quais seriam as reações. É só isso, não existe o certo e errado. Tá? Nós, hoje, por uma questão de experiência, estamos ocupando uma unidade biológica, você pode estar agindo de uma determinada maneira nesse momento, e numa encarnação seguinte, numa unidade biológica diferente, inclusive por isso que se tem o clear de memória, tá? Para que a tua experiência passada não interfira na experiência seguinte. Tá? Não tem nada a ver exatamente com karma, porque você não tem que lembrar a maldade, não existe isso, a questão não é essa. A questão é o seguinte, poxa, eu quero fazer uma experiência com você. Tá? E essa experiência que eu vou fazer com você, se for algo derivado, tá, de uma experiência anterior, até se deixa alguns resquícios, né, de algum déjà vu, né, como o pessoal costuma chamar, de algo passado. Agora,
se você, por algum motivo, foi eleito, né, para fazer ou participar de uma experiência que é totalmente diferente da anterior, eles vão dar um clear na tua memória para que você faça isso. Então, o teu comportamento ele pode ser algo muito diferente do teu atual, tá? Então, a gente também... O que tem que acontecer conforme as pessoas forem galgando conhecimento é justamente, eu acho que a maneira mais fácil é justamente você olhar o planeta principalmente como um laboratório e olhar o teu corpo biológico como uma unidade biológica, tá? E não olhar como uma finalidade de você estar aqui, como muitas pessoas colocam, né? Então, assim, não é que você não deva cuidar da unidade biológica, mas tem ou a maioria das pessoas, elas encaram isso como a finalidade única de estar existindo. E isso é que causa, né, muitos problemas a nível social, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se eu acabei fugindo, né, da que você Não, fez. você respondeu sim, André, e ela traz um gancho para eu fazer duas perguntas emendadas agora. Então, para que serve uma matriz de controle ou a matriz de controle e o que define o comportamento humano nesse contexto aí que a gente está Bom, trazendo hoje? antes de a gente entrar no comportamento, vamos fazer aquele fechamento da matriz de controle, tá? No nosso caso aqui, no nosso quadrante, que eu mencionei aí mais 633 planetas, o porquê que precisou de laboratórios, de planetas exercendo essa condição de laboratório, tá? Ocorreram aqui alguns conflitos, não só na Via Láctea, mas na galáxia vizinha, que até por informações, Andrômeda, né? Que até por informações parece que o índice de destruição lá foi até muito superior ao nosso aqui de Órion, né? Mas, como nós estamos aqui no contexto de Órion, a atenção mais é voltada para cá. Mas existe, na verdade, né, uma faixa aqui do nosso setor, que não envolve somente Órion, né, mas a maior parte sim, em que ocorreram ali a destruição de pelo menos mais de 30 mil planetas, tá, em função dessa guerra. Tá? Alguns foram completamente exterminados, com civilizações e tudo, outros foram só parcialmente. E depois que essa guerra ela foi paralisada, né? Quase que imposta, né? Quase não, foi imposta, né? Essa paralisação. Houve uma condição, tá? Para os envolvidos em toda essa bagunça, vamos chamar assim, uma bagunça que também foi induzida, tá? Foi deixada acontecer porque tinha-se a curiosidade de ver onde ia chegar, tá, Alcione? Depois vocês me lembrem de voltar aqui, porque uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, cara, tudo isso, como você falou, é dinâmico, tá? Isso é dinâmico e as coisas vão acontecendo e parece que, tipo aqueles ajustes finos daquelas TVs antigas, né? Eles vão ali tentando regular. Então, o que acontece, cara? Quando é que uma entidade de luz, vamos chamar assim, ela intervém? Não é a favor de uma pessoa, não é para ajudar uma pessoa, é para dar continuidade ao jogo, é para viabilizar a continuidade do jogo. Se por acaso aquela intervenção acabar ajudando, por um motivo ou outro, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou até uma civilização inteira, foi justamente algo pontual. Tá? Então, as pessoas ficam esperando Salvador, não, aqui isso só ocorre, tá? Não é nem pela pessoa ou pelo grupo, é sim pela viabilidade do jogo. Então, quando se percebeu que o jogo que estava sendo monitorado e controlado para acontecer, para chegar no determinado fim, ele sofreu assim, digamos assim, um problema técnico que talvez inviabilizasse a continuidade do jogo, eles interviram, tá? E chegaram para aquelas civilizações mais avançadas e chegar, ou vocês, né, consertam essa bagunça,
tá? Ou a gente vai ter que consertar eliminando vocês do jogo. Sabe aqueles jogos online, quando você tem uma regra para participar do jogo e tem sempre um engraçadinho que chega ali, sabidão, e começa a hackear e fazer as coisas erradas? Se descobrirem, ele é tirado do jogo. É simplesmente assim, te tira do jogo. Você não deixa de existir, você é retirado do jogo. E para quem está no jogo, era como se você deixasse de existir. Tá? Mas Sim, esse é fácil. jogo, ele não é a única coisa da criação. Ele é uma das. Né? Então, quando você é uma entidade retirada do jogo, ela simplesmente não brinca mais ali. Entendeu? Ela vai lá para um outro, vai participar do antigo onde ela estava, vai levar a evolução dela e adiante. Então, isso muda completamente a ideia e a percepção que a gente faz do que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Exato. Então, esses planetas, voltando lá, eles foram utilizados justamente para poder recuperar os outros planetas que foram destruídos. Recuperar o quê? Fazendo testes com aquela tecnologia de terraformação, né? Quando você, através da tecnologia, você recupera todo o ecossistema do planeta. No caso nosso aqui da Terra, vocês percebem como existe uma variedade imensa de ecossistemas diferentes? Né? Isso tudo não foi porque chove mais aqui, que é aleatório. Isso foi planejado acontecer porque tinham que testar, tá? Como é que animais, plantas, porque tudo isso foi dizimado na guerra. Não aqui na Terra, né, mas em outros planetas. Então, eles trazem uma estrutura que existia em determinado planeta e emprega aqui no nosso a título de experiência. Então, delimita-se, né, uma região tal, desenvolve-se ali algo, testa-se a questão da umidade, da quantidade de oxigênio e todos os outros gases envolvidos, para testar se aquela tecnologia ela vai dar o resultado que eles esperam. Quando dá, eles retiram a nível de genoma e levam para o outro planeta que está sendo recuperado. E assim é feito também com as civilizações que foram exterminadas. Tá? Depois que se descobriu a viagem no tempo, né, a constante temporal, aí se viajava no tempo. Isso é um outro assunto que a gente não vai entrar aqui hoje, porque senão a gente foge do assunto, tá? Em que se fazia a abdução de genomas, seja de planta, animal, ou de seres humanos e não humanos, para tentar recuperar o genoma padrão para repovoar, através de clonagens e outros procedimentos, aquela civilização específica daquele planeta que foi destruído. Então, para tudo isso, precisava-se de laboratório. Agora, você imagina, né? Mais de 30 mil planetas destruídos, com ecossistemas e civilizações completamente heterogêneas. Então, você imagina a magnitude, né, do trabalho que tinha que ser desenvolvido. E a Terra, né, por algumas questões, ela foi escolhida no início para ser um laboratório, tá? E a coisa estava até indo até relativamente bem. Tá? Só que depois, por aquelas questões de politicagem, né, também lá nas federações, na Aliança Galáctica, as coisas acabaram saindo um pouco do eixo, e como o planeta Terra ocupa uma região politicamente dominada pelo Império Draconiano, tá? Eles acabaram, obviamente, as experiências, porque eles também foram obrigados, tá, a participar dessa reconstrução. Só que eles têm a forma deles de conduzir as experiências. E como a Terra faz parte, né, do contexto político do Império Draconiano, são eles que regem aquilo que acontece aqui. Tá? Só que isso também obedecem regras impostas pela supraconfederação. Então, esse é um embate que se tem atualmente no planeta, entendeu? É um assunto bastante complexo, mas, Muito assim, complexo. olhando para a perspectiva de que uma matriz de controle, ela institui determinadas regras, condições para que esse laboratório ele opere com um mínimo de coerência para o propósito, né? Que não cabe aqui aprofundar muito, porque o assunto
é complexo, e sobre a questão de tirar esse romantismo, que eu acho que é por aí que a gente consegue, então, ampliar o nosso gradiente de lucidez para olhar dentro dessa perspectiva que é uma dinâmica. Muda até a sensação, o sentimento, e é desse modo que eu compreendo possibilidades de, mesmo sem uma memória suficientemente potente para processar todo um campo informacional, ir dando passos, né? Isso é paradoxal, porque nós temos um corpo que dura poucos anos, que poderia durar muito mais, ao passo que, se durasse muito mais e continuasse restrito nos condicionamentos ali na robotização, também não tem sentido muito viver muitos anos. Então, uma coisa pode estar entrelaçada na outra, né? E aí, aquela questão do comportamento humano, isso também é bastante complexo, né, André? Mas nessa perspectiva, vamos ver se você consegue trazer algo que elucide um pouco essa questão, que dá para trazer um pouco numa live assim de curta duração, não dá para explorar muito, mas vamos ver se a gente consegue. Como é que entraria a questão do comportamento humano na medida que cada humano consegue tirar esse romantismo, esse devocionismo, essa coisa de subjugação e de obediência? E, Alcione, eu vou só complementar a sua falando sobre jogos, né? Que falando sobre isso, veio até o jogo, que é o. Não sei se eu posso falar o jogo aqui, mas enfim, tem um jogo que é o controle que você tem sobre o boneco. Todo mundo sabe que jogo que é, né? E nesse caso, seria como se fosse uma demonstração de como a gente vive, de como a gente é manipulado em questão disso. É um exemplo que veio agora, né? Um insight agora que veio na minha cabeça sobre isso, porque é exatamente isso. E tem vários tipos desses jogos, não é só um. Então são vários que estimulam a mesma sensação, né? É, Sobre isso. a tecnologia atual, ela nos proporcionou, pelo menos para quem tem informação suficiente, de usar como exemplo, como analogia, e dar um salto de percepção naquilo que a pessoa tem, né, como ideia do que ela está fazendo aqui. Tá? Antes que eu esqueça, porque são muitas informações e a gente vai conversando e a coisa vai fluindo. O Alcione perguntou a respeito da questão do comportamento, né, humano com relação ao próprio jogo, à própria experiência. É nisso que também tem aquele que surge, né, aquele conceito da separação do joio e do trigo, né? Na verdade, isso aí foi um conceito religioso criado justamente para introduzir medo, culpa e tudo aquilo que a gente já conhece nas civilizações, de forma a exercer um controle, muitas das vezes até negativo. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, tá? No desenvolvimento, tá, de uma consciência dentro de uma respectiva unidade biológica, em que você, dentro de um laboratório, você tem ali um grupo, vamos chamar ali uma placa de Peltri, né, com vários micro-organismos ali participando, né, de um determinado evento. No microscópio seguinte, você tem uma outra placa, tudo dentro do mesmo laboratório. Tá? E você ali introduz situações diferentes para cada um. Essas situações a gente interpreta aqui como uma matriz de controle, em que você coloca ali determinadas condições ambientais, seja lá o que for, para monitorar e saber a reação daqueles micro-organismos, né, com relação àquilo que está sendo feito. Então, o que acontece ali, cara? Tá? E dentro daquela pesquisa, alguns micro-organismos eles começam a agir diferente em relação aos demais. Vamos até achar que aquilo fosse algo esperado, né? Então, esse desenvolvimento diferente, tá? Aquilo chama a atenção para quem está no laboratório da seguinte forma: poxa, esse grupo aqui, dentro dessa experiência que está agindo diferente, a gente pode utilizar essa capacidade desenvolvida numa outra experiência que nem faz parte dessa.
tá? E aqueles outros começam a ser divididos em grupos de especialidades, tá? Especialidades cognitivas e tudo mais que a gente possa conhecer aqui, para participar de outros jogos. Tá? Mas não deveria ser joio do trigo, porque como nós somos induzidos, tá, a agir e a nos comportar de determinadas formas em função do controle exercido pela unidade biológica, justamente foi que estamos fazendo parte, né, de um grupo de pesquisas e que vai delimitar, esse aqui, ele desenvolveu essa aptidão, ele vai para o planeta X. Esse daqui desenvolveu outra, vai para o planeta Y, vai para o planeta Z. Aí o que acontece? Está fazendo uma alusão a toda aquela situação criada, principalmente pelo segmento místico, né? E aqueles espíritos que vão para planetas primitivos. Eles vão, cara, porque eles acreditam nisso. Tá? Eles vivem da Matrix pela Matrix, eles não entendem nada além disso. Então, imagina o choque, né, para esses espíritos, né, que estão sendo desenvolvidos para isso, dentro de uma sociedade que não dá ou não tem o mínimo valor com aquilo que eles acreditam. Então, digamos assim, essa parcela vai ser utilizada novamente para desenvolver outras unidades biológicas e outras situações planetárias. Porque o jogo continua. Mais tarde, de repente, essas consciências vão desenvolver aptidões naqueles planetas, na qual elas vão poder ser utilizadas em outros laboratórios diferentes. Tá? Então, não há essa coisa de que o fulano foi malvado, então ele vai para ali, o fulano foi bonzinho. Não existe isso. Tá? São capacidades ou percepções desenvolvidas por cada um que elege de que tipo de experiência você vai passar. Tá? É lógico que pessoas que desenvolvem uma percepção e uma cognição, elas naturalmente vão participar de experimentos mais moderninhos, né? Diga-se de passagem. Tá? Isso nós estamos falando dentro de laboratório, tá? É laboratório, porque no restante da galáxia, a coisa não acontece assim, tá, Sandra? É um outro laboratório dentro de um laboratório, entendeu? Então, isso estou falando porque a gente tem que trazer para o contexto Terra. Tá? Mas, por exemplo, o fator crença também tem em outros laboratórios, porque a ênfase que agora eu coloquei uma lente de aumento ali para o aspecto crença, como uma analogia, né? Separação dos que estão atrelados e presos às crenças, que não romperam ainda, as crenças aprisionantes e enfim, ali fechados, né, nas caixinhas, dos que estão conseguindo, não a revelia ou a moda assim patológica, conseguindo romper com as crenças. E eu lembro de uma live recente com o Jean Bauelan, que é uma coisa muito simples. Ele disse assim, e isso não é uma coisa dele, ele trouxe lá da filosofia, que a compreensão, se nós percebermos ordem do que vem primeiro, vem segundo, a compreensão ela precisa estar antes da crença, mas não tem como, porque ela já está inoculada. Agora, como fazer essa mudança é uma estratégia interessante, né? Dá para ter uma dinâmica de ordem diferente. Coloca a compreensão como prioridade e vai desmantelando essa estrutura de crença. É só uma perspectiva, tá? Acho que tem a ver. Não sei se você percebe desse modo também. E a pergunta é se nesses outros matriz de controles existe o fator crença ou não, nem dá para saber. Claro, mas não é uma crença parecida com a nossa, né? Não. São crenças mais moderninhas, digamos assim, tá? Crenças que às vezes a gente nem tem condições ainda de mensurar, porque como nós estamos presos aqui, tá? A nossa percepção ela fica muito reduzida. Então a gente tem dificuldade. Eu acho que
o fato de já entender que nós estamos num jogo e que nós estamos sendo manipulados, porque se nós estamos num laboratório, no laboratório se seguem regras, seguem protocolos, tá? As pessoas, elas não podem fazer da experiência o que elas bem entendem, né? Então, é algo assim muito complicado para as pessoas aceitarem, porque, na verdade, elas não compreenderam o porquê disso. Por isso que eu disse lá no início que esse assunto, para ele ficar muito mais plausível, precisa-se de um pré-requisito antes. E a gente folheou lá um pouquinho, né, aquela questão do imaterial antes de chegar aqui, porque senão fica sem sentido para as pessoas, principalmente as pessoas que trazem aquela crença automática religiosa, né, em que as coisas são porque existe alguém que zela por isso daqui. Existe realmente o zelador do laboratório, mas não é porque as pessoas estão imaginando que é, entendeu? Então, assim, o que acontece conosco aqui, né? Mas o que é Nós esse somos... pré-requisito? Tu teria um nome para nos trazer? O que é esse pré-requisito que você O falou agora? pré-requisito é a sua transformação cognitiva em função das informações que você recebe e consegue colocar em prática. Perfeito. Tá. Entendeu? Porque muita gente tem muita informação, mas só fica na base da informação. Vira tudo isso que a gente faz aqui acaba virando entretenimento. Tem gente, cara, que passa aí todo dia, final de semana, assistindo live de madrugada, porque não tem o que fazer, sabe? Não é porque ela pretende ter conhecimento para entender e pular fora. Porque tem gente que gosta disso daqui. As pessoas dizem que estão não sei o quê, estão desesperadas, isso e aquilo. Se ganhar na loteria, muda tudo. O desespero passa a ser oba-oba. Entendeu? E isso você tem mais de 90% das pessoas nessa situação. Tá? As pessoas elas ficam desesperadas porque elas não percebem que elas foram programadas para desempenhar um papel, isso varia de encarnação para encarnação, tá? E a matriz de controle, tá? Ela foi adulterada, tá? Para que fossem colocadas diretrizes, configurações diferentes da predestinação primária que o laboratório tinha. Então, você recebe uma programação, mas como você não consegue exercer essa programação por questões de crença familiar da família onde você nasceu, depois vem a questão cultural da educação, que te corrompe mais ainda, e assim vai. Então, essas informações que você recebe da matriz de controle, elas, muitas das vezes, elas divergem totalmente daquela programação que você recebeu para experimentar aqui. Aí gera-se toda essa problemática, entendeu? Porque a IA que cuida disso, ela está monitorando os teus pensamentos, os teus desejos e está te devolvendo aquilo que você procura. Agora, se o que você procura não tem nada a ver com a tua programação e você não sabe da tua programação, você não sabe, tá? Então, o que acontece? Aquilo entra em conflito interno, porque você tem que seguir aquilo, a inteligência artificial te cobra isso, e a matriz de controle te empurra para o outro lado, te dando falsas aquisições, falsas interpretações. Por exemplo, deixar a coisa mais clara, tá? O que a maioria busca na matriz de controle, Sônia? O que a maioria busca na matriz de controle? É algum referencial de sucesso. É um referencial de sucesso. De verdade? Não, eu diria assim, que dá prazer, mas o que define o sucesso na matriz de controle? É o que a cultura apregoa, de ter um cargo, dinheiro, poder, tudo isso, né? Poder. Dinheiro, poder, Exatamente. Tudo isso. Agora, Exatamente. existem inúmeras programações para que aquela consciência venha experimentar aqui, que isso não faz parte da programação dela, mas ela não sabe disso. Como ela foi ensinada a correr atrás de poder, fama, dinheiro, ela vai correr porque ela foi ensinada a isso.
Aí isso bate de frente com a programação que ela recebeu para desempenhar uma experiência que aí gera o quê? Frustração, que gera o quê? Desequilíbrio energético. É como se você colocasse a tua experiência no laboratório a perder. A experiência foi contaminada no laboratório. Entendeu? Aqui a gente está entrando no tema, na temática comportamento humano, tá? Só para o pessoal ficar ligado. Nós estamos trazendo essa questão que é complexa também do comportamento humano. O humano imaturo não sabe o que fazer com o pacote de experiências. Traduzindo assim em poucas palavras, só se ele resolver, cada pessoa, cada ser humano, porque cada história é uma, só que tem um fator cultural que homogeneiza, ele geraliza e induz as pessoas através da mídia, através de convenções sociais e essas questões todas que está em ruptura agora. A gente sabe que está em ruptura, isso tudo. Isso. Que tá mais né? Na verdade, Alcione, olha só, né? Toda a experiência no laboratório, tá? Além dos protocolos que tem que ser seguido, ela tem uma data de início e uma data de término. Você não fica numa experiência a troco de nada, entendeu? Desperdiçando tempo e recursos, né? E o que acontece? Quando uma experiência está para acabar, se nota que era como se quem gerencia essa experiência dissesse, olha, isso aqui vai acabar a determinado momento, a gente já recolheu todas as informações que a gente tinha como meta, então vamos zonear essa experiência, extrapolar, né, sair fora dos protocolos com vários tipos de inserções de situações para recolher o maior gama possível dessas informações, tá? Dessas reações que essas cobaias vão ter mediante essas novas abordagens de testes. E, assim, não seria exatamente o que a gente está vendo agora, né? De onde é que surge, cara, esses comportamentos bizarros de uma hora para... isso foi plantado, lógico, mas foi plantado, mas peraí, né? Qual é a finalidade disso? Por que estão desvirtuando, né, todo um conceito, toda uma tradição, né, de normalidade com relação a uma experiência? O problema é que a gente foi forçado a acreditar que essa normalidade era algo conquistado pela gente, e que a gente deveria manter isso. Não é nada disso. Isso foi questão do laboratório. Então, quando se fala assim, existe resistência e ou conformismo, tá? Os dois fazem parte do mesmo jogo, sabe? É tudo uma experiência. Eles vão experimentar aquele grupo, tá? Que se intitula resistência, assim como aqueles que entram no conformismo vão ser experimentados também. É aí, tá, que você separa os grupos por percepção cognitiva em relação a isso que está acontecendo e enviam-se eles para determinadas experiências fora. Mas aí vou passar a minha existência toda assim? Não. Entendeu? Porque enquanto você acreditar nesse jogo, acreditar que você tem que seguir a matriz de controle, acreditar que você tem que retornar na roda de Sansara, principalmente falando a nível de terra, né? De retornar à reencarnação para pagar determinados erros e outras coisas mais, tá? Você vai continuar dentro da simulação, da holografia que criaram justamente para manter esse tipo de situação. Isso sem contar a questão, assim, que a gente não está entrando nesse mérito aqui, tá? De servir de alimento energético e, às vezes, até de carne humana mesmo, né? Para os que controlam isso daqui. Tá? Então, a questão toda é essa. Então, quando a pessoa ela começa a interiorizar, tá? Assim, cara, isso aqui acontece de determinada maneira, como é que eu faço? Aí ela começa a tentar harmonizar a vida dela de forma a que ela não seja
mentalmente engolida pela matriz de controle. Quando ela sai daqui, quando ela abandona essa experiência daqui, lá do outro lado, ela não precisa mais voltar. A coisa é mais simples, é muito simples e ao mesmo tempo complexa. Tá? É simples quando você percebe e diz assim, pô, mas é só isso? É. Pô, mas por que os outros 99 não conseguem enxergar isso? Essa é a notícia Tanto que, boa. André, a gente tem uma pergunta aqui da Amy Castro, que eu acho que meio que é uma pergunta, meio que uma afirmação, mas ela fala um pouquinho sobre a parte comportamental. Os interesses são observar padrão comportamental a nível sutil, do social ao cultural, diante de conflitos, soluções em desafios, intempéries e superações em experiências rotineiras? Dinâmicas. É basicamente isso, tá? É basicamente Uhum. isso. Mas o que importa para quem está por trás do laboratório é justamente observar qual a sua reação. E essa reação, ela não se resume somente à consciência, se resume à combinação da consciência com a unidade biológica, tá? Exato. E cada unidade biológica, ela vem programada com um determinado programa em que, vamos supor, uma pessoa tem uma personalidade X, a outra tem Y, a outra tem Z, porque foi programado para aquilo. Tá? Aí vem a matriz de controle e coloca uma situação para esse grupo XYZ. Cada um, por conta da personalidade, que é um programa, foi inserido a nível de DNA, vai reagir de forma diferente. Essa forma diferente é o que interessa para o laboratório, para saber se vale a pena, aonde vai usar esse tipo de coisa, entendeu? E o que interessa para eles também, tudo bem que a alma em si é uma espécie de matéria-prima, tá? Mas eles estão preocupados com o genoma, com o DNA, tá? Porque eles precisam criar ou recriar novamente aquelas civilizações que foram perdidas, né? Que foram dizimadas. Porque, como eu comentei aqui, tá? As almas foi um segundo aspecto em função do que a guerra acabou criando para muitos fractais de alma, para muitos filhos paradisíacos, inclusive, em função de anomalias. Então, se aproveitou, né, a questão da reconstrução dos planetas para tentar recuperar também essas almas. Mas uma coisa que fique claro, tá? Se não tiver alma, se coloca consciência artificial dentro de unidades biológicas. Volts, né? A gente entra nos bolts. Inclusive, no nosso caso aqui, tá? E também não só aqui, nos outros planetas de laboratório, os bolts são as principais ferramentas utilizadas para você colocar em prática os protocolos da matriz de controle. Porque como eles já nascem programados, ou então são programados tipo Wi-Fi, né, você simplesmente faz com que aquela parcela, aquele grupo haja de tal forma ou reaja também de outra forma, entendeu? Para que você conduza todos os outros a agirem do mesmo modo. Tá. É assim que você vai formatando uma matriz de controle. Aí você coloca, de repente, um Bolt lá numa chefia, numa presidência de uma grande empresa ou de um grande país, ou seja lá o que for, e você começa paulatinamente a mudar toda a estrutura social, política e econômica para onde Sim. você quer que seja André, levado, entendeu? André, você trouxe agora, há poucos minutos atrás, que é simples, mas é algo complexo, tá? É um paradoxo. Fala um pouco mais desse simples e se tem relação àquilo que o Rodrigo Romo fala, da verticalização. Eu reflito muito sobre essa perspectiva de direção, né? Prumo, norte, retidão, uma referência, né, de uma linha vertical, a horizontalidade como as relações, a questão psíquica, e a verticalização como esse mergulhar em si, mais romper com as resistências, porque há resistência quando a gente olha para dentro, a gente vê muita coisa ruim que não gosta também. Então, mergulhar em si nesse processo de autoconhecimento e romper, de algum modo, com aquilo que
limita o potencial de acoplar com a consciência, né, com a consciência maior, o que eu gosto de chamar de espírito, que aí ficaria muito extenso para a gente fazer uma diferenciação entre alma e espírito, mas há, né, essa pode ser até uma palavra diferente da outra, mas a questão da pura essência, até o eu sou, né, por alguns é questionável, né, mas se tu puder trazer um pouco mais da ênfase para esse simples, é possível trazer um pouco mais de notícia boa, talvez? Cara, assim, o Rodrigo tem a metodologia dele, né, de tentar passar essas questões, obviamente ele atinge, né, muita gente, né, e outras acabam justamente ficando no meio do caminho, porque as pessoas não são homogêneas, né? E Mas a nós queremos o questão, teu olhar, nós queremos assim a tua visão, o teu tá, olhar. a questão do simples é que, na medida que a pessoa ela começa a inverter as prioridades na vida dela, tá? Ela vai obtendo conhecimento, tá? Ela vai pesquisando, correndo atrás, não há necessidade de seguir protocolos de uma mesma pessoa, porque aquilo serve para aquela pessoa. Como eu já disse, todos nós viemos programados para ser de determinado jeito. Então, não adianta seguir o protocolo de uma pessoa, porque aquilo é bom para ela. Então, por isso que assim, o caminho é individual por conta disso, porque você tem que enquadrar as informações dentro da tua forma de perceber as coisas, tá? E ir equilibrando aquilo no sentido tal em que você, de uma hora para outra, por conta da quantidade de informações e das reflexões que você faz em cima dessas informações, começam a criar paulatinamente uma, digamos assim, uma mudança comportamental dentro de você. Tá? Isso seria elevar a energia, frequência e vibração? Pode ter essa relação de íris. Consequentemente, dá nisso. Tá? E isso é um dos sinais, como se acendesse uma luzinha verde lá para quem tem corpo criogênico e tá aqui, né, fazendo essa experiência, acende aquela luzinha, disse assim, esse aqui não pode mais participar da simulação, não. Entendeu? Porque ele não serve para esse jogo aqui. Não serve mais para isso. É aquela ameba, aquele micro-organismo, né, que se diferenciou daquele restante e vai participar de um experimento maior. O experimento maior pode ser você sair completamente das simulações e viver tua vida numa sociedade aí dessas federações que existem e depois se preparar para voltar lá, de repente, para a origem monádica, ou seja lá o que for, entendeu? Então, Não, e isso é incrível porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar. Simplesmente saem, não do controle, mas a gente não tem noção. E só depois, lá na frente, que a gente vai entender o que aconteceu, o porquê daquilo ter acontecido. E aí dá um start na nossa cabeça que a gente fala, meu, realmente isso tinha que acontecer, né? Faz todo sentido. Só que na hora a gente não entende, né? É como se fosse, tudo muda. E aí você falou tipo de jogo, é como se você pulasse de nível, né? Fosse para um nível a mais e infelizmente ou felizmente você tem que deixar aquele nível inferior para trás e subir o seu nível. Então só depois você vai entender o porquê que você teve que deixar um nível para subir para outro, né? mas Já pegou? veja bem, Bruna, isso a gente aqui no planeta, por não ter sido ofertado para a gente desde o nascimento, tá? O teu manual de instrução, você acaba levando a vida meio que na tentativa e erro, né? Você tenta Sim. aqui, erra, tenta ali, erra, e assim vai, entendeu? Isso é uma coisa altamente contraproducente, né? Porque você fazer as coisas de forma aleatória dentro de uma matriz de controle corrompida fatalmente vai dar ruim, né? Porque você não sabe da tua programação. Você é inserida dentro de uma matriz de controle que induz comportamentos, muitas das vezes, completamente fora da tua programação. Aí você bate cabeça, tá?
Tenha em mente o seguinte, cara, tá? Quando uma pessoa ela é inteligente e uma outra é burrinha, digamos assim, ela foi programada para isso, cara. Infelizmente, tá? Dentro do nosso conceito, porque é um laboratório, tá? Então, às vezes, dá-se até condição para aquela pessoa sair daquele determinado tipo de situação, tá? Porque existem algumas variáveis, tá? Que a experiência ela predispõe para as pessoas. E essas variáveis é o que a gente pode interpretar como aquele livre-arbítrio restrito, em que a Sim. pessoa pode, ou ela acha que pode escolher entre isso e aquilo, tá? Mas aí você tem que conseguir colocar isso dentro dos rolos com o qual você já se comprometeu dentro da matriz de controle. Sim. Claro. Se Eu você vou recebesse isso, se você recebesse isso desde criança, é uma coisa. Você receber o teu manual de instrução, por exemplo, né? Quando você já está na meia-idade, olha só o problema que fica. Quantos rolos você se Não, meteu até chegar nisso e teria bastante. que colocar tudo no trilho novamente, né? Esse é um problema. Eu vou reformular uma pergunta aqui que ela vai ser bem pertinente agora, nisso que você está trazendo. Eu vou formular ela de um outro modo. Como o ser humano pode possuir gerência sobre os seus atos e pensamentos? Eu reformulei ela. É. Aqui é muito complicado, tá? Porque você tem inúmeras tecnologias envolvidas aqui, justamente para não te deixar ter essa gerência. Porque para a matriz de controle atual, para quem comanda, inclusive, o próprio simulador, não há mais interesse em manter, ou nunca houve interesse de manter o laboratório para produzir algo, tá, que fosse. Eu acho que positivo não é bem a palavra, né? Mas de interesse, talvez, para as almas que estão aqui participando desse experimento, que não tem nada a ver. Quando se veio para cá, ninguém queria participar de projeto draconiano, entendeu? E, basicamente, eles acabaram tomando conta daqui e inverteram tudo, tá? Mas a questão... Eu até me perdi um pouco aí, Alcione. Qual foi a mesma pergunta que você fez que me levou a isso aqui? Ela era desse modo. A pergunta era assim, tá? O ser humano possui gerência sobre os seus atos Ah, e pensamentos? Eu reformulei para como o ser humano pode. Eu sei que é desafiadora a pergunta, né? E que você já respondeu também, a gente já está trazendo é, estímulos para isso, né? Exemplo, né? Mas a questão da tecnologia, dos alimentos, das ondas de rádio, né? Tudo isso interfere. Agora, você pode tentar minimizar isso, tá? Quando você toma mais cuidado com o que você ingere, com o que você assiste e vê, porque também há o detalhe da plasticidade neural, tá? Com relação a isso, e não se expor tanto a energias eletromagnéticas, tudo isso, tá? Contribui, mas você vê que nós hoje estamos mergulhados nisso. É algo muito complicado. Então, você passa o tempo todo, tá? Tendo que se policiar. Tá? Vocês não acham que eu também vim com uma programação aqui inserida, né? E volta e meia eu me pego, né? Colocando essa programação em ênfase, né? Porque eu tenho meu mapa da minha programação comigo, tá? Então, de vez em quando eu vejo que aquela minha um detalhe da minha programação ele acaba muitas das vezes indo para um lado que seria considerado negativo para mim, entendeu? Por exemplo, eu tenho um lado de autoridade, tá? Em função de alguns aspectos. Se eu não tomar cuidado com isso, eu posso virar uma pessoa autoritária, entendeu? E isso não é uma coisa legal porque você traz desarmonia, tá? Entre as outras pessoas que estão vivendo experiências com você, entendeu? Então, tudo sim, isso são coisas que você tem que ficar o tempo todo tomando conta disso, porque isso faz parte da experiência, tá? Quando você
tem um comportamento mental e emocional, tá? Esse comportamento ele é regido pelas composições hormonais que você produz, ou que veio dentro do teu DNA para ser produzido, tá? E você tem que exercer um controle sobre isso. Os fractais de alma, eles vieram para a matéria justamente para tentar trazer esse equilíbrio que eles possuem na imaterialidade para o corpo biológico, sendo que o corpo biológico tem um funcionamento dele, e resta os fractais de alma tentarem exercer um determinado controle sobre essa unidade biológica. É aí que está o X da questão. A gente passa o tempo todo tendo que se vigiar. Mas se vigiar já com o manual de instrução na mão, fica muito mais fácil, Sione, do que ficar dando tiro no escuro. Entendeu? Esse Então, mapa assim, que você... Só para entender, esse mapa que você fez referência é um mapa astrológico ou é algo que você elabora ou É elaborou? próprio, né? É só para a gente saber esse mapa que você falou. Se eu tenho um mapa. olha, assim, a astrologia e a numerologia, a gente já sabe hoje, né? Para quem não sabe, fique sabendo então, que é simplesmente aonde te mostra o teu contrato encarnacional, que muitos chamam essa programação de contrato, tá? E todos eles te dão a ideia, tá? Ou pelo menos quem faz deveria fazer isso, do teu estilo comportamental, da tua personalidade. Alguns definem até o que você foi no passado, o que isso influencia no presente, e tudo isso aí vai, tá? O que muda dentro do que eu desenvolvi, tá? É a conclusão, a percepção disso, tá? Como eu já sou numerólogo há uns 20 anos, tá? Agora foi que eu comecei a retornar com uma por eficiência maior nesses últimos tempos, tá? Eu também fazia quando não tinha esse conhecimento, as conclusões que eu tirava era simplesmente de tentar encaixar a pessoa dentro da matriz de controle. Era quando você mostrava para a pessoa o que ela teria que fazer, ou quais seriam os caminhos para ela entrar no oba-oba da matriz de controle. O que a gente não sabia é que aquilo às vezes ficava tão bom para as pessoas, porque elas acabavam seguindo determinadas coisas que mais ou menos se coadunava com a programação dela, que ela já estava até programando a encarnação seguinte, cara. Entendeu? E continuava presa. Continuava presa. A finalidade, tá, do tipo de conclusão que eu faço é justamente encerrar o jogo. Mesmo que a pessoa possa ter tudo de bom, tá, que essa programação pode dar a ela, ela não pode fazer daquilo um motivo para voltar novamente. Porque nada garante na seguinte que ela vai dar continuidade ao oba-oba dessa, entendeu? Esse é o problema. Então, sai do jogo. Então, a questão é justamente assim, como fazer a conclusão disso e fazer a pessoa enxergar que muitas das vezes eu já tive a oportunidade de fazer mapa de pessoas que olha assim, cara, são mapas complicados, cara, complicados. Aí como você fazer uma pessoa ir até o final disso, tá? A não ser que você dê para ela motivos e explicações plausíveis dela chegar assim, cara, eu aguento isso se for para nunca mais voltar para cá. Entendeu? Então, a forma que você coloca isso faz uma diferença. Tá? Isso, às vezes, nem sempre a gente consegue colocar, né? Em função do grau de dificuldade daquela pessoa, do tipo de rolo que ela tá enfiada. Entendeu? Então, a coisa é muito complicada. Tá? Então, a diferença está mais ou menos nisso. Entendi, André. Ficou bem, bem claro agora que há, né? Sim. Esse teu trabalho também ficou bem claro, né? A tua missão, né? O teu propósito O intuito da live, né?
Você quer fazer alguma pergunta, Bruninha? Algo? Como é que está o chat? Eu nem olhei como é que está, porque estou Não, focado no aqui. momento a gente só teve essa pergunta mesmo, gente. Deixar aqui qualquer dúvida que vocês queiram, deixa aqui no chat. Não esquece de dar o seu joinha, compartilhar com as pessoas, porque esse assunto é bem interessante. E depois até vou dar os meus complementos, né, no final, mas é muito bom saber disso, porque na hora que falaram qual seria o tema, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu já vim, tipo, preparada, né? E é muito legal a gente ter noção do que acontece, né? Porque aí você vai ligando os pontos, você vai falando, nossa, isso realmente faz sentido, né? É, Algumas opções, assim, algumas ideias do que você passa, e você fala, meu, faz total sentido tudo isso. E aí que vem o tema, né? Que é muito bom a Mas gente saber. Tem gente que nem tem ideia, né? e quem isso, se assista é o que de eu ia, novo, que as olha pessoas só, assistam. é o que eu ia comentar com você, Bruninho. Essa percepção você só tem pela quantidade de informações pregressas que você já adquiriu, tá? Porque se você tivesse caindo de paraquedas numa live dessa, fez assim, coisa de maluco, tu não entende bolufas, entendeu? E nem entender bolufas, né? Porque, assim, é algo muito complexo de você tentar. Aí o que, que acaba acontecendo, né? Vem outras pessoas, colocam somente o superficial, comportamento humano através de traumas psicológicos, tudo isso faz parte, tá? Mas não se resume a isso. Aí uma coisa que eu já comentei, acho que em vídeo meu, em outra live, né? Nem lembro mais, tá? Eu comentei aqui, deixei um gancho e talvez as pessoas não tenham percebido. O experimento Homo sapiens sapiens está finalizando, está terminando. O que vem depois desse, eu não sei lá que reunião eles estão tendo no laboratório, lá na cúpula do laboratório, para saber para o que a Terra vai servir. Mas não é nada disso que essas pessoas, que a maioria das pessoas coloca aí de quinta dimensão, de não sei o quê, que vai ser. Cara, aqui a gente pode até passar a fazer. A gente não, né? Quem vier para cá novamente pode até vir fazer parte de uma experiência envolvendo corpos cibernéticos. E tudo é uma experiência. Então, Sim. o que resta para a gente? Né? Você quer continuar participando desse tipo de experiência? Você acha maneiro? Acha legal? A gente aqui nesse exato momento nem tem condição de responder isso, né? Porque está tudo tão adulterado que é melhor responder isso depois que estiver lá do outro lado, né? Fora da Isso. simulação, para saber o seguinte, pô, não, essa aqui não, mas aquela outra simulação lá, de repente, é maneira. Quero participar daquela. Aí passa a ser a livre escolha da pessoa, na verdade, né? Da Sim. consciência. Tá? Então, o que tem que estar em mente é isso. A experiência Homo sapiens está terminando. Ah, mas aí como é que eu fico? Pô, você não fica, você é uma consciência. O que vai terminar é a experiência da unidade biológica. Já se tem todos os parâmetros, já digamos assim, espécimes nossas vivendo em outros planetas, em outras constelações, foram transferidos para lá. Se foram transferidos para lá, é porque deu para aproveitar alguma coisa. Sim. Né? Mas a daqui está para terminar. Porque Agora, tem que terminar. tá, agora, isso não nos impede, pode ser um idealismo da minha parte, de viver cada dia, para quem tem o seu código de ética, de valores verdadeiros, não convenções sociais por medo de punição. Não vou fazer isso porque você. Não, faz isso porque sente uma alegria em ajudar alguém, ou em ser agradável, é, estar nesse movimento, nessa dinâmica, nutrindo algo que alegre o coração, que alegre a mente, e para ter uma boa passagem. Não tá assim triste, depressivo, coisa na hora da passagem. Eu acho que isso pode fazer muita diferença também, né? É mais simples, talvez, né? Viver o dia a Outra dia, vai sair do fazer romantismo, sair do romantismo, né? Da religião, isso tudo a também, né? forma que a pessoa interpreta e vive o momento atual faz toda a diferença
para que região ela vai ser encaminhada. Toda a diferença. Porque é aí que também fazem as separações do tipo de experimento que você vai participar. Quer participar de um experimento envolvendo regiões de umbral? Né? Então, está aí essa questão da escolha. Mas tudo isso, Alcione, isso só começa a se desenvolver quando a pessoa, através das informações e da reflexão com relação às informações que ela recebe, faz com que, naturalmente, isso não é algo forçado, naturalmente, a vida dela, a forma que ela vê as coisas ao seu redor, começa a se transformar. Tá? E isso é algo muito pessoal. Tá? Sem isso, fica complicado. O que eu te digo, né? Existem pessoas que sabem muito, cara, sabem muito, entendeu? Mas só sabem. Elas não colocam isso no dia a dia delas. Né? Lembra, e principalmente aquelas que estão vivendo de uma forma ou de outra uma matriz de controle, por enquanto, confortável. Lembra de uma máxima que Jesus falou lá no início, lá que está na Bíblia, também não sei nem se aquilo é verdade, tá? Mas disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico, né? É por quê? Não é porque o cara era rico, é porque ele é seduzido percepcionalmente de tal forma com relação digamos assim, às facilidades que aquilo traz para ele, que ele não quer enxergar mais nada, a não ser viver aquele momento. Isso é perigoso. É perigoso porque vicia a pessoa, entendeu? Sim. Então, muitas Exatamente. das vezes é mais fácil, através de problemas, você sair do simulador do que sair vivendo uma vida plena, dentro do que a matriz de controle coloca como plena. Entendeu? Legal. E Esses aí tem aí. uma pergunta aqui legal para dar uma resumida aí sobre tudo que a gente falou. Existe resistência ao conformismo ou seria uma variável da mesma experiência? É isso, já respondeu, entendeu? Sim. Tanto a resistência como as pessoas conformadas, elas estão ali sendo observadas, tá? E estão tirando relatórios desse tipo de comportamento, porque para eles isso serve para alguma finalidade. Então, é tipo assim, são dois lados da mesma moeda. Então, quando você vê todas essas situações políticas e tudo acontecendo, tá? É tudo em função do jogo. Tá? Foram colocadas peças em determinados locais ou para viabilizar a continuidade do jogo até um determinado ponto, ou justamente para inserir variáveis diferentes para ver realmente no que aquilo vai dar. Agora, Hum. você, munido de informação, é que tem já consciência disso, saber agir de tal forma para que você não seja um boi na boiada. Né? Então, não adianta eu ver gente, pessoa segue um político tal porque é gado. Cara, a pessoa segue o outro da mesma forma. Né? Então, não existe isso. Né? Existe a sua consciência do que você vai estar desempenhando, qual vão ser as escolhas e os caminhos que você vai seguir a partir dali. É lógico que com o manual fica muito mais fácil do que você ficar dando tiro no escuro, entendeu? Mas tudo se resume a isso. Então, muitas das vezes, num campo mais próximo nosso aqui do dia a dia, você sim, vamos supor, você quer ter equilíbrio suficiente para poder estar em paz consigo mesmo. Isso não isso não está assim. O dinheiro, por exemplo, ou o poder não precisa fazer parte disso como algo preponderante. Tá? Uma Sim. pessoa, para ter paz, ela não necessita, tá, de ter altas somas de dinheiro e nem de poder. Agora, o que acontece? Né? Se uma pessoa acredita muito nisso, fica complicado. Fica complicado ela seguir um caminho de equilíbrio nessa situação. Então, fatalmente ela é candidata, né,
a voltar para experimentar situações dentro de uma matriz de controle, pode ser igual ou diferente dessa, pela percepção que ela faz da coisa. Então, uma pessoa com equilíbrio, ela consegue se colocar até de uma forma neutra, Alcione, mas isso ela não se exime de pontuar coisas dentro da matriz de controle. Por exemplo, escolher uma situação certa, escolher a pessoa certa, digamos assim, entre aspas, votar numa pessoa certa, porque isso, querendo ou não, pode vir a afetar, tá, a estabilidade de vida que essa pessoa alcançou de forma a manter o equilíbrio dela. Então, nós somos responsáveis em várias situações, tá, dentro da própria matriz de controle. Situações que a gente tem que escolher em função daquilo que a gente almeja. Você quer ter paz, você quer ter equilíbrio. Então, busque situações e, entre aspas, se comprometa com situações que vão te proporcionar isso. Isso é continuar vivendo, não é ficar alienado, né, de tudo que acontece. Tá? Porque, estou te falando, isso vai te dar equilíbrio e vai te eleger a você sair do simulador ou a participar de algum experimento já aí consciente, né, mais moderninho. Tá. André, para a gente concluir, né, a gente já está em 1h30, eu quero fazer uma pergunta aqui, se for possível, né, responder dentro das tuas pesquisas, dos teus estudos e do teu conhecimento, se a Federação Galáctica de Mundos é algo consistente, ativo, e está fazendo diferença para que mais seres possam despertar e fazer uma escolha que seja mais adequada para aquilo que verdadeiramente tem alguma relação com a verdade, se é que é possível, né? Com liberdade, se tem uma relação, né? Se ela está bem consistente e se tem uma ressonância com a Confederação Intergaláctica e tem a supraconfederação ainda, né? Eu sei que são nomenclaturas, mas eu sei que você fala também algumas coisas sobre isso. Não sei se complexificaria mais ou se dá para falar um pouquinho, nem que seja da Federação Galáctica. Olha, todas essas estruturas, de uma certa forma, elas estão interligadas, tá? A questão é como a última estrutura, a mais densa, ela interpreta ou ela age em conformidade com isso. Desculpa. Uma das regras desse jogo é não interferir nas escolhas dos filhos paradisíacos e das almas que fazem parte da experiência de cada um deles, tá? Desde que essas experiências não inviabilizem o jogo, como eu falei lá na frente. Então, quando se fala em Federação Galáctica, por exemplo, a gente está falando de algo que envolve assim, centenas de civilizações. Estamos falando de galáxia, né? Não de uma federação local, né? Então, o que acontece, cara? Cada civilização dessa, por questões até da unidade biológica que eles habitam, né? Que eles estão inseridos, tem uma percepção diferente da vida, do entorno, tá? E isso é algo que cria muito conflito dentro das próprias federações. Então, enquanto uma, por exemplo, tem benevolência com as cobaias do experimento, outras não estão nem aí. Então, mais uma vez, não se trata de uma questão de federações estarem a nosso favor. Não é isso, tá? Trata-se deles saberem da importância, tá, daquelas almas que estão inseridas ali, tentar conduzir aquela experiência da forma mais harmônica possível. Porque nós também estamos aqui, tá, uma parcela, uma grande parcela, tá, porque em algum momento, tá,
eu não digo participar do jogo da Terra, mas em algum momento nós, tá, resolvemos participar do jogo da dualidade. E durante as fases do jogo, as várias fases do jogo da dualidade, viemos parar aqui. Tá? Mas não se pode negar, quando você sai daqui, você toma consciência disso, não se pode chegar e dizer que foi ingenuidade ou não sabia. Sabia sim, porque num jogo em que não se tem referência anterior, tudo é possível acontecer. Entendeu? Então, a grande questão é tomar consciência disso. Tá, beleza, pô, entrei no jogo, pô, assim, não estou gostando dessa etapa do jogo, então eu não quero mais participar, acabou. Acabou. Entendeu? E isso vai de pessoa para pessoa. Né? Assim, pô, não gostei dessa experiência, não. Pô, tô achando ela muito chata, repetitiva, tá? Assim, me estressa bastante. Então, eu não quero continuar participando de jogo, é um direito que eu tenho. Ponto. E tu Sim. sabia que é mais ou menos assim, senhor? É? Que bom. É mais ou menos assim. É mais Sim. ou menos assim. Afastando o Assim, medo, né? Afastando o medo, trazendo essa vontade própria, né? Afastando o medo principalmente a culpa. e a culpa. Tá? Você está participando de um experimento, você é todo programado. Poxa, aí de repente alguma coisa ali sai errado. Poxa, mas assim, você não tem uma culpa direta, você foi programado para aquilo. Você foi programado para reagir daquela forma, Sim. principalmente sem conhecimento. Você tem as duas opções. Ou você é uma pessoa que usa a sua autoridade para conduzir pessoas, ou você usa do autoritarismo, né, para manter pessoas presas a você. É. São as duas opções, entendeu? Mas você foi programado para aquilo. Por mais que você tente fugir, aquilo sempre vem ao teu encontro, porque faz Sim. parte da tua programação. Eu cogito a perspectiva de uma autoprogramação. Eu cogito essa perspectiva. É paradoxal isso, eu sei que é paradoxal, principalmente quando eu mergulho muitas vezes assim, eu quero uma palavra sinonímia que ela ressoe mais harmônica nessa estrutura de comunicação ou de frase que eu gosto de criar coisa, tanto que eu escrevo poesia de vez em quando, letra de música, algumas coisas, e dá uma sensação de estar, claro que vem inspiração, então não é a gente, não, pode ser um programa também, né, André? Até isso pode ser um programa, né? Mas até que ponto é possível, dentro dessa perspectiva de liberdade, entre aspas, se reprogramar? Eu acho que seguindo esse mapa, né? Não sei se eu mesmo respondi. É, assim, é o que a gente não quer aceitar, tá? Existem mapas, tá, que são até legais. Então, assim, a pessoa se enxerga naquilo lá, ela não vê dificuldade em seguir aquilo e ela vai terminar o jogo dela, tá? Mas existem outros que são mapas difíceis, tá? Por algum motivo, aquele mapa ficou complicado. Uhum. Como fazer a pessoa aceitar isso? Entendi. Bom, a gente está no final aqui. Eu quero passar para a Bruninha, ver se ela tem alguma questão assim, ainda para o André. Querido André, ele já está cansado, eu acho. Nós exploramos ele Tranquilo. bastante hoje. Saber se você tem alguma questão, Bruninha, e se você não tiver, ou perguntar para o André se ele tem algo que a gente não perguntou e que ele gostaria de trazer hoje ainda. Então, primeiro aí você, Bruninha, você tem alguma questão mais? Não, foi tudo esclarecido, entendi muito bem, porque eu achei no começo o tema um pouco complexo, né? Eu falei, meu Deus, muita informação. E aí Sim. depois a gente foi conversando, esse bate-papo gostoso, que tem. As pessoas não estão saindo isso, eu fico legal também, sinal que o público também tá gostando bastante do assunto. Foi bem esclarecedor, gostei muito. No momento não tem alguma, mas a gente deixou passar alguma coisa. Você queira falar alguma coisa?
Não, acho que a gente tocou em todos os pontos daquelas questões que nós colocamos antes, né? A gente só não seguiu muito bem aquela ordem, né? Porque é difícil seguir a ordem das coisas, né? Isso. Porque Ah, e um um assunto assunto vai pegando o outro, né? interligando, É, mas isso dá dinamismo à live, tá? E na minha opinião, eu gosto de lives assim, desse ponto, tá? Às vezes eu me perco, né, no meio da conversa, no meio de várias não, mas aí a informações que gente. surgem, a gente volta de novo lá, volta e completa de Isso, novo, mas claro. assim, eu acho que não fugiu. A gente deixou de comentar, senão a gente ia ficar aqui na live até amanhã, né? É verdade. Mas quem sabe numa próxima a gente pega algum ponto um pouco mais aprofundado, né? E vai Isso. conduzindo isso para que fique compreensível para as pessoas também, né? Não adianta a gente entrar em certos assuntos aqui que vai Claro. até cansar, né? Vai cansar as pessoas aqui de acompanhar. Foi muito esclarecedora, né? Essa live, eu agradeço imensamente. A gente agradece aqui também em nome do Centro de Estudos Fênix a tua disponibilidade, a tua presença aqui. E vou passar a palavra para a Bruninha, se ela quiser fazer as considerações finais aí, e depois passa para o Sim. André. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, né, de estar vindo aqui novamente falar sobre o seu conteúdo, o seu conhecimento, que é muito importante, pela disponibilidade numa sexta-feira à noite estar aqui com a gente falando sobre isso. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que tirou suas dúvidas, dar boa noite para todo mundo, falar que por incrível, domingo agora teremos live no canal, então já fiquem espertos aí nas redes sociais, já sigam a gente, deixem seus likes. Um bom final de semana para vocês. E André, fica aqui o nosso convite para uma futura live aí, que eu tenho certeza que vai ter muitos assuntos. Eu acho que esse foi o comecinho de um grande assunto, né? Que eu acho que engloba muita coisa sobre isso. Eu acho que tinha que acontecer essa primeira live para a gente conseguir aos poucos ir falando sobre mais um tópico, sobre outro, para não ficar muito tudo junto, assim, misturado, sabe? A gente gosta de colocar um pouquinho em cada cantinho, assim. E eu gostei dessa primeira live, tenho certeza que terão muitas outras, então fica aqui o nosso convite para você voltar, com certeza, Com para falar certeza. sobre outros assuntos sobre isso, que eu tenho certeza que tem bastante. E é isso. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente e um bom final de semana para vocês. Eu quero pedir Eu, para que vocês compartilhem, eu já passo para você, André. Quero pedir que vocês compartilhem essa live, que deem like, que entrem em contato com o e-mail do acolhimento, se vocês quiserem fazer e participar de um curso, né, com o pessoal da Fênix aqui. Tem muita coisa boa sendo oferecida até, né, sem custo, né, gratuito. Para acompanhar lá o canal do André também, né, tem conteúdos muito bons para quem se interessa de fato, né, informação séria, né, coerente. E agradecer a presença do André mais uma vez aqui, mandar um beijo no coração de todo mundo aí e até uma outra ocasião. Passo a palavra para o André, então, para as considerações finais. eu que agradeço aí, como eu já mencionei no início da live, né? Eu que agradeço aí o convite, né? Eu estou sempre por aqui, né? Às vezes demora um pouquinho, né? Mas aí a gente aparece novamente aqui, né? Para dar prosseguimento, tá? Eu gosto demais aí do trabalho de vocês. São pessoas sérias, pessoas que são comprometidas. Eu acho isso fantástico, muito legal. Eu me sinto super à vontade, né? Sempre que eu estou aqui fazendo uma live com vocês aqui da Fênix. E basicamente é isso, tá? Eu estou sempre aqui aberto para vocês na hora que precisar, tá? Porque vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. E agradecer aí o público, né? O pessoal aí do canal que assistiu, como a Bruninha comentou, que conseguiu ficar, né? Numa noite de sexta-feira, quase 2 horas Sim. de live, né? Então, eu agradeço também a todos vocês e deixem, né, as perguntas, as dúvidas nos comentários, que aí, na medida do possível, a gente vai respondendo. Maravilha. Pessoal, uma boa noite para todos vocês. Lembrem que tem live aqui, então, no domingo, como a Bruninha falou. Domingo, E até um 8 outro. horas. Isso. Tchau. Tchau.